meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 29, objeto de conhecimento, morfossintaxe, detalhamento, verbos quanto à predicação, intransitivos e transitivos. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, meus amores, olha que lugar maravilhoso, né? Um lugar que a gente pode se refrescar. E então vamos começar a nossa aula com dois enunciados. Vejam só, né? Nós temos aqui o rio Amazonas está calmo. O segundo enunciado, o rio Amazonas corre tranquilo. E aí eu pergunto de vocês, esses enunciados querem dizer a mesma coisa? O rio Amazonas está calmo, o rio Amazonas corre tranquilo. Será que está dizendo a mesma coisa? Prestem atenção, então, à história em quadrinho a seguir. Vejam só. Um dia, às margens do rio Amazonas. O rio Amazonas está calmo, parece que está dormindo. Olha, ele está se mexendo. Agora o rio Amazonas corre tranquilo. É como se ele estivesse vivo. Vejam só, certo? Estão aí, ó, apreciando o rio, as duas crianças, os dois jovens. E aí vem a pergunta, o enunciado ali, né, de que ele estava parado, parece que estava dormindo, está calmo, está mexendo, está correndo, enfim. Vamos analisar as frases, né, dessa HQ? Então, vamos lá retomar o enunciado. O rio Amazonas está calmo. E o rio Amazonas corre tranquilo. Eu comecei perguntando de vocês se esses enunciados, se essas frases estavam dizendo a mesma coisa, se estava dizendo sim ou não. Vamos, então, fazer a análise. Vejam só. Na análise que nós vamos fazer, nós temos aí o rio Amazonas está calmo, o rio Amazonas corre tranquilo. Aí nós temos que fazer algumas indagações, como, por exemplo, qual é o sujeito dessa frase, certo? Qual é o sujeito aí, tanto da primeira quanto da segunda? Qual ou que tipo de verbo aparece nesse nosso enunciado, nessas nossas frases? Que tipo de verbo aparece? Prestem atenção, que na nossa primeira frase, tá, o verbo é estar. E no segundo é o corre. E aí eu pergunto de vocês, ó, está e corre. Esses verbos, eles estão expressando o quê? Ação ou apenas estado? Então, vejam só, está e corre. É uma ação ou um estado? Todos estão expressando uma ação ou não? Como é que faz, né? Outra indagação que a gente deve fazer é onde está o predicado? Ele expressa ação ou uma característica, certo? Então, são indagações que nós devemos fazer ao analisar essas frases, essas orações, né? Então, será que todas essas perguntas, né, que a gente está discutindo aqui sobre o rio Amazonas não foram feitas por acaso, tá bom? Elas servem para mostrar como a forma de construir uma frase pode mudar o que queremos dizer. E aí que entramos nos nossos estudos gramaticais da sintaxe, que é a nossa aula, tá? Que nos ajuda a entender melhor como as frases são organizadas e o que cada uma delas, né, significa. Então, quando eu pego aqui, ó, o rio Amazonas está calmo, perceba que eu comentei com vocês que o verbo é estar, certo? O verbo estar, ele não está indicando o quê? Uma ação. Perceba que não expressa mais uma ação, e sim um estado. Como se encontra o rio Amazonas? Agora, observe a nossa segunda oração, nossa segunda frase. O rio Amazonas corre tranquilo. Percebam que o verbo corre, que é o verbo correr, está expressando agora o quê? Uma ação, um movimento desse rio, ok? Então, dá para perceber aí, só pelo verbo, que não está expressando
A mesma coisa, certo? O rio Amazonas está calmo, ele está expressando um estado, e quando ele diz que o rio Amazonas corre tranquilo, ele está expressando uma ação. Aí lembra que a primeira pergunta, nossa primeira indagação era o quê? Qual é o sujeito? Lembrando que o sujeito é o termo que a gente fala algo sobre ele. Tá? O sujeito é o termo que a gente fala algo sobre ele. Esse sujeito, ele pode praticar a ação do verbo, ele pode sofrer a ação do verbo, pode praticar e sofrer a ação do verbo ao mesmo tempo. Então, o sujeito é aquele elemento que a gente fala algo sobre ele. Como a gente identifica o sujeito? Através do verbo. Faz aquela famosa pergunta, né? Quem está calmo? Ó, quem está calmo? O rio Amazonas. Quem corre tranquilo? O rio Amazonas. Então, percebam que nas duas frases, o sujeito é quem? O rio Amazonas. E aí, nossa indagação também tem aqui, onde está o predicado? Lembrando que o predicado é toda a informação que a gente dá do nosso sujeito. Logo, eu posso afirmar que, se eu faço a pergunta do verbo, pro verbo, eu já tirei o nosso sujeito. Então, depois que eu tiro o sujeito, tudo que sobrou é o meu predicado. Então, a gente já identificou que rio Amazonas é o nosso sujeito. Então, significa que está calmo e corre tranquilo é o nosso predicado. Então, onde está o predicado? Na nossa primeira oração é está calmo, e na nossa segunda oração é corre tranquilo. Aí ele pergunta assim, ele expressa ação ou uma característica, né? Dentro do nosso predicado. Eu acabei de falar para vocês que no segundo, o corre indica ação, indica movimento. E no segundo, é o verbo estar, que está indicando um estado. Então, se tem um estado, o calmo ali, por exemplo, está dando ali uma característica também. Ok, gente? Muito bem. Então, como a gente falou de predicado, de sujeito, predicado, que são os nossos termos básicos dentro de uma oração, certo? Dentro da nossa frase oracional. Então, vamos falar aqui sobre o predicado. Aí, dentro do predicado, nós vamos ter... Dentro do predicado, nós vamos ter o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. E atenção, para a gente poder dizer que o predicado é verbal, nominal ou verbo nominal, nós sempre vamos estar analisando um termo super importante dentro da nossa oração, que é o quê? O verbo. Certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês o predicado nominal. O predicado nominal, certo? Ele vai, como já está dizendo, o predicado nominal é o quê? É aquele que se refere a uma condição ou característica atribuída ao sujeito, formado por um verbo de ligação, que expressa um estado. Lembrando, o verbo de ligação, é só lembrar, verbo de ligação, ele não vai expressar movimento, ele não vai expressar ação, ele expressa um estado. E pelo predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o quê? Uma qualidade, tá bom? Um estado do nosso sujeito, certo? Então, o predicativo do sujeito é uma qualidade, uma característica do sujeito. Então, predicado nominal vai ter que ter o quê? Verbo de ligação. Esse verbo de ligação não expressa ação, e sim um estado, e vai ter que ter uma característica. Essa característica, essa qualidade, a gente vai classificar como o quê? Predicativo. Certo? No caso, a gente está falando do predicativo do sujeito, que é uma qualidade do sujeito. Certo? Muito bem. Então, vamos lá dar continuidade. Vamos lá. Vejam só, no predicado nominal, há somente um núcleo, e esse núcleo, né, é caracterizado por um nome. Lembrando, o que pode ser o nome? Um substantivo, um adjetivo, nesse caso, tá? Mas lembrando que tem outra, como advérbios, enfim. Mas nesse caso, o nome aqui que a gente está falando pode ser um sujeito ou um adjetivo. Ah, professora, mas a senhora disse que é uma qualidade, uma característica, o predicativo do sujeito. E uma classe gramatical, que é uma qualidade ou uma característica, são os adjetivos. É verdade, corretíssimo. Só que o substantivo, dependendo do contexto, ele também
pode atribuir, tá bom? Dentro de um contexto, tá? Ali vai dentro do contexto com o nosso verbo de ligação, ele vai dar essa qualidade e essa característica também. Ok? Muito bem. Então, vejam só o nosso exemplo aí. Alan está feliz. Vejam só. Alan está feliz, está contente. Olha o sorriso dele. Que sorrisão, certo? E aí, a gente já sabe o que é sujeito e o que é predicado. Quem está feliz? Alan, meu sujeito. Tudo que sobrou, o que é? O meu predicado, que é quem está feliz. Muito bem. Agora vamos observar o nosso predicado. Nosso predicado está composto por estar e feliz, certo? A parte mais importante aqui neste caso é o que? O nosso núcleo, que no caso é o que? O que mesmo? Feliz, tá bom? Feliz é o nosso núcleo, é a parte mais importante. O estar é o nosso verbo de ligação. E qual é o principal objetivo do verbo de ligação, gente? É ligar o predicativo ao sujeito, ou seja, a qualidade ao seu sujeito, tá? Nesse caso aqui, é um predicativo do sujeito, porque a qualidade está se referindo a quem? A Alan, e Alan é o nosso sujeito da oração, certo? Diante disto, preste atenção que como feliz é o nosso núcleo, significa que o nosso predicado, que é o que? Está feliz, é um predicado nominal. Por que é um predicado nominal? Porque a parte mais importante desse enunciado, desse predicado, é um nome. E que nome é esse? Feliz, tá bom? Então, feliz é a parte mais importante e, por causa disso, a gente classifica como um predicado nominal, certo? Muito bem. Vamos verificar mais um exemplo. Vejam só. Fiquei exausta. Nossa, depois de um dia de trabalho eu fiquei exausta. Esse é o nosso enunciado. Lembrando que nós temos os nossos elementos importantes da nossa oração, que é quem? O sujeito e o predicado. Vamos verificar o nosso verbo, que é o fiquei. Fiquei é o nosso verbo. Vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem ficou exausta? Quem foi? Eu. Eu fiquei exausta. Mas prestem atenção que não está explícito aí. Nós estamos diante de um sujeito oculto que eu consigo identificar através da terminação do verbo. O ei, né? Fiquei, logo me indica que é a primeira pessoa do singular, o eu. Então, já sei que o meu sujeito está oculto. Ele não está na nossa oração, mas eu consigo identificar pelo verbo. O que significa que fiquei exausta, tudo isso é o nosso predicado. E qual é a parte mais importante desse predicado? É o exausta, que é o nosso núcleo. Logo, estamos diante de um predicado nominal, porque, novamente, a parte mais importante se deu através de um nome. Certo? Ok, então vamos para mais um exemplo de predicado nominal. Nós temos agora o tambaqui é grande. Deu até fome, hein? Uma farinha agora, que delícia! E dá ótimo, né? Dá para comer e ficar satisfeito. Vejam só, então ele está dizendo que o tambaqui é grande. Quem é grande? O tambaqui. Então, tambaqui é o nosso sujeito, é grande é o nosso predicado. Preste atenção que nós estamos diante de um verbo de ligação e logo em seguida tem o grande, que é o que? Um adjetivo, está dando uma qualidade, uma característica. Então, nosso núcleo, a parte mais importante aí é grande, novamente confirmando que o nosso predicado é um predicado nominal. Ok? Vamos lá, então, verificar a estrutura desse predicado. Presta atenção. A estrutura sintática básica, então, do predicado nominal se dá como? Pelo sujeito, verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Essa é a estrutura básica de um predicado nominal. Sujeito, verbo de ligação, que é aquele que não expressa um movimento, uma ação, certo? E um predicativo do sujeito, que é aquela qualidade ou característica que a gente está dando do nosso sujeito. Ok?
Dito isto, vamos voltar para os nossos exemplos aqui. Vamos lá, então, agora para ficar mais assim, visual o que eu falei com vocês, né? A gente já viu que nós temos o Alan está feliz, a gente já viu que para identificar o sujeito, eu preciso identificar o verbo, e a gente já identificou que é o quê? O estar. Quem está feliz? Alan. Então, a gente já sabe que Alan é o sujeito, e esse sujeito é um sujeito simples. Por que é um sujeito simples? Porque ele só tem um núcleo, ele só tem uma palavra importante, que é quem? Alan. Ótimo, eu já tirei meu sujeito, tudo que sobrou é o quê? O meu predicado. A gente já sabe que o nosso predicado é o quê? Está feliz é o nosso predicado. E por que ele é um predicado nominal? Porque o meu verbo não expressa a ação, certo? E ainda tem uma característica. E qual é esse meu verbo que não expressa ação? É um verbo de ligação. Esse verbo de ligação é o estar. E a característica é o feliz, que nós vamos classificá-lo como o quê? Predicativo do sujeito. Lembrando que o verbo de ligação, a função dele é ligar a característica ao sujeito. Tá? Então, se tem verbo de ligação, tem que ter uma característica. E essa característica a gente classifica como predicativo do sujeito. Certo? Então, veja aí, sujeito simples, Alan, predicado nominal, está feliz, verbo de ligação é o está, e o predicativo do sujeito é o feliz. Ficou bem visual agora, né? Vamos para a nossa letra B, que foi o nosso exemplo lá do fiquei exausto, que a gente viu que o núcleo é exausto, logo é um predicado nominal. Nós vimos que nós temos um sujeito implícito, que é o que eu chamei de oculto, porque esse sujeito ele pode ser chamado de implícito, oculto, né? Desinencial, tá bom? Desinencial que é o quê? Pela desinência do verbo eu consigo identificar. Ok? Então, a gente já sabe que o nosso sujeito implícito aí era o eu, primeira pessoa do singular. Nós vimos que, como ele não está escrito, então significa que toda a nossa oração, todo o nosso enunciado é o nosso predicado, que é o quê? Fiquei exausta, certo? Então, é o nosso predicado nominal, uma vez que o verbo fiquei não está dando ali um sentido de movimento, e sim o estado como eu estava, que é o quê? Exausta. Esse verbo se classifica como verbo de ligação. Por que ele está sendo classificado como verbo de ligação? Porque ele não está expressando o quê? Ação, movimento, e sim um estado que a pessoa se encontra. E que estado essa pessoa se encontra? Exausta. Então, o verbo de ligação é o fiquei, e se eu tenho o verbo de ligação, eu tenho que ter uma característica. E que característica é essa? Exausta. Como é que eu classifico essa característica? Predicativo. Como está se referindo ao sujeito, então é o quê? Um predicativo do sujeito. Ok? Vamos para a nossa letra C, que a gente falou lá do tambaqui é grandão, né? O tambaqui é grande. Então, vejam só que o tambaqui, quem é grande? O tambaqui. Então, o nosso sujeito é um sujeito simples, porque o nosso núcleo é tambaqui, ou seja, só tem um núcleo. Aí, professora, mas ele é o tambaqui. São duas palavras. Certo, mas entre o e tambaqui, qual é a palavra mais importante? Tambaqui. Então, nós só temos um núcleo. Então, sujeito simples, o tambaqui. Predicado nominal. Por que é um predicado nominal? Porque o verbo é de ligação e tem característica. Verbo de ligação é o é. E o predicativo do sujeito, ou seja, característica, quem é? Grande. Certo? Então, aí nós fizemos a análise sintática de 3 orações ali para exemplificar a questão do predicado nominal. Falamos muito sobre o verbo de ligação. Vamos frisar um pouquinho mais? Vejam só o verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que expressa um estado, condição, sentimento ou modo em vez de uma ação, conectando o nosso sujeito a uma característica ou uma qualidade. Lembra que eu falei que a função do verbo de ligação é ligar a característica ao nosso sujeito, característica, qualidade, enfim, certo? Então, vejam só, que ele vai expressar um estado, ele não expressa ação, ele expressa estado, condição, sentimento, enfim, menos ação, ok? Então, vamos lá, vejam só, o verbo de ligação e seus efeitos de sentidos. Então, o verbo de ligação, ele pode expressar um estado permanente, tá? Como, por exemplo, geralmente, um verbo que ele é carro-chefe de verbo de ligação é o quê? O ser e o estar.
Ele, com muita frequência, vai ser utilizado como verbo de ligação. Mas lembrando que é sempre bom a gente analisar todo o contexto para verificar se realmente está como verbo de ligação. Então, vou apresentar aqui para vocês alguns verbos que vão expressar um estado permanente, ou seja, eles vão ser qualificados, vão ali ser conceituados como verbos de ligação, como o verbo ser. Eu sou bonitinha. Veja que está dando um estado, tá? Eu sou bonitinha. Viver. Eles vivem alegre, é um estado permanente. Eles sempre estão, o quê? Alegres. E veja que não está expressando ação. Se não expressa ação, é um verbo de ligação. Aí nós temos o verbo de ligação que expressa um estado transitório, ou seja, que vai mudar, né? É transitório, então ele vai ali alterar. Andar. Ando meio doente, olha, anda meio doente, não tá, né? Nem sempre, tem dias que ele está bem, outros dias não. O verbo estar, que eu falei para vocês que é o carro-chefe do verbo de ligação, né? Eles estavam afastados por um período. O verbo de ligação também pode expressar um estado contínuo, vejam só. Continuar e permanecer. Ele continua esforçado? Permanecemos tranquilos? Permanecemos tranquilos. Verifique que nem continuar, nem permanecer dá ideia de movimento. Então, é um verbo de ligação. O verbo de ligação também pode expressar um estado alterado. Vamos lá verificar algumas frases, alguns exemplos com esse estado. Ficar. Não fique estressada, por gentileza. Tornar-se, né? Ele se tornou egoísta. E o verbo virar, eu virei criança novamente. Então, veja que está expressando um estado de alteração. Outra situação que o verbo de ligação pode expressar é o estado permanente, como, por exemplo, com o verbo parecer. As vizinhas parecem satisfeitas. Então, parecer expressa o quê? Um estado aparente, tá bom? Muito bem. Então, agora que a gente viu como o verbo de ligação pode expressar várias situações, né? Sempre mostrando que não vai haver o quê? Ação, tá? Então, vamos lá dar continuidade. Para isso, vamos ler um texto. Atenção. O sol e o menino. O sol nasceu brilhante, a manhã chegou serena. O menino correu feliz pela estrada pequena. As flores dançavam alegres, o vento soprava leve e os pássaros voavam livres no céu azul de neve. O tempo passava calmo, a vida seguia bonita e o mundo girava terno com paz infinita. Ana Regina, olha que lindo, né? Muito bem, então a gente já leu o nosso texto, agora a gente vai fazer uma observação das nossas estrofes. Lembrando que as estrofes são as linhas do nosso poema. Então vamos lá, o nosso poema é o quê? O sol e o menino. Nós vamos ver agora, né, que na primeira estrofe do poema nós temos o quê? Verbos que vão expressar o quê? A ação. E nós vamos ter também o quê? Característica. Então, a gente viu que no primeiro, segundo e terceiro versos vão apresentar essa ação e essas características. Logo, esses três versos, né, apresentam o quê? Um predicado verbo nominal. Certo? Vamos lá voltar para verificar. Ele está dizendo que na primeira, segundo e terceiro verso, nós temos verbo que expressa ação e nós temos uma característica. Então, primeiro verso, primeiro, segundo e terceiro, temos verbos que expressam ação. Muito bem, nasceu, chegou, correu. E nós temos características, brilhante, serena e feliz. Certo? Um predicado é o quê? Verbo nominal. Aí ele diz o quê? Que na segunda estrofe do poema, o sol e o menino, que ele diz o quê? Que o quinto, sexto e sétimo versos apresentam ação e características. Logo, esses três versos apresentam também o quê? Um predicado verbo nominal. Aí ele já até colocou aqui, né? As flores dançavam alegres, o vento soprava leve e os pássaros voavam livres. Realmente, dançava é o nosso verbo, soprava e voava. Todos estão expressando ação. E logo em seguida tem uma característica, leve, né, alegres, livres. Então, se eu tenho verbo de ação e uma característica, nós estamos diante de um predicado
verbo nominal. Por que é um predicado verbo nominal? Porque eu vou ter um verbo que expressa ação e uma característica, ou seja, eu vou ter dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu vou classificar como predicado verbo nominal. Um núcleo para o predicado verbal e um núcleo para o predicado nominal. Muito bem, vamos continuar. Na terceira estrofe do poema, ele diz o quê? Que nona, décimo e 11º versos apresentam ação e características, logo esses verbos também vão ser o quê? Verbo nominal. Passava, seguia, girava. São os nossos verbos, todos estão expressando ação e logo seguida mostra uma característica, que é calmo, bonito e terno. Se eu tenho verbo de ação e característica, eu vou classificar o nosso predicado como predicado verbo nominal. Certo? E aí, eu apresentei para vocês o predicado nominal, que a gente viu que só tem um núcleo, e esse núcleo é um nome, certo? Agora, a gente está vendo exemplos de um predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele tem o quê? Dois núcleos. Vai ter um núcleo para o verbo e um núcleo para o nome. Então, vejam só. O predicado verbo nominal, ele vai ter o quê? Predicado, verbo nominal, ele vai apresentar dois núcleos, como eu falei para vocês. Vai ter um verbo que vai indicar ação e o nome que indica uma qualidade ou um estado. Vamos para os nossos exemplos. Vejam só. O pai chegou a casa cansado. Veja o nosso verbo. Chegou. Se eu encontrei meu verbo, eu já consigo identificar qual é o meu sujeito. Sujeito e predicado. Quem chegou a casa cansado? O pai. Então, o pai é o nosso sujeito. Se eu já tirei o sujeito, tudo que sobrou, o que é? O meu predicado. Tudo que sobrou é o meu predicado. Chegou mostra que ele teve um movimento, ele se deslocou. Então, é uma ação. E cansado é como ele chegou. É uma característica, como ele chegou. É o estado que ele se encontra. Então, eu tenho aqui dois núcleos. Um núcleo que vai expressar a ação verbal e o outro um estado, que é a nossa característica, tá bom? Então, se eu tenho dois núcleos, nosso predicado é um predicado que? Verbo nominal, certo? Muito bem. Eu vi a professora irritada. Quem viu a professora irritada? Eu, meu sujeito, tudo que sobrou é o meu predicado, certo? Aí vi, e é mesmo, você viu como é que ela estava? Irritada. Veja que irritada é como a professora estava, certo? Ela não estava irritada? Muito bem, então, irritada é uma característica, mostrando ali o estado como ela se encontrava. Nós temos o nosso verbo que é de ação, então nós temos dois núcleos, um núcleo verbo e um núcleo de característica, mostrando o nosso estado. Logo, nós estamos diante de um predicado verbo nominal. A estrutura sintática básica do nosso predicado verbo nominal. Nós temos um sujeito, nós temos um verbo, esse verbo vai ser transitivo ou intransitivo, que vai indicar o quê? Ação, e nós temos um predicativo. Esse predicativo pode ser do sujeito ou pode ser do objeto. Ou seja, eu posso dar uma qualidade característica do sujeito ou uma qualidade, uma característica do objeto. Lembrando que o objeto vai se referir a quem? Ao nosso verbo. Muito bem. Análise sintática dos nossos exemplos. O pai chegou a casa cansado. Nós vimos que o pai é o nosso sujeito, um sujeito simples porque só tem um núcleo, né? Aqui, ok? Predicado, verbo nominal. Por que é um predicado verbo nominal? Porque nós vamos ter dois núcleos. Qual é o primeiro núcleo? O primeiro núcleo seria o verbo, né? E esse verbo é quem chegou, chegou. É um verbo transitivo, é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento por ele só. Eu já consigo entender. Nós temos um adjunto adverbial de lugar, que é a casa, e um predicativo do sujeito, que é o quê? O cansado. Então, nós temos um núcleo e nós temos o segundo núcleo do nosso sujeito, do nosso predicado, né? Logo, um predicado verbo nominal, tá? Muito bem. Vamos lá.
Eu vi a professora irritada. Novamente, o sujeito eu é um sujeito simples, porque só tem um núcleo. Predicado verbo nominal. Por que é verbo nominal? Porque eu tenho 2 núcleos. Nós temos um núcleo que é o verbo, e esse verbo expressa uma ação. E nós temos o quê? Irritada, que é o nosso segundo núcleo. Lembrando que irritada não é um verbo, então ele é um nome, tá? Por isso que eu tenho um predicado verbo nominal, que é o núcleo do nosso predicado verbal seria o via, que é o verbo, e o núcleo do nosso nominal seria irritada. Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto, que é o vi, o objeto direto, né? Eu vi o quê? A professora, então percebam que a professora completa o sentido desse meu verbo, e o predicativo do objeto direto, porque quem é que estava irritada? Professora, e a professora é o nosso OD, então, irritada. Se eu tenho um verbo que expressa ação, mais uma característica, nós estamos diante de um predicativo, verbo nominal. Só para a gente recapitular aqui o que a gente viu na nossa aula, nós vimos o quê? Predicado, né? Nós vimos o predicado nominal, sabemos que o predicado nominal só vai ter um núcleo, ele vai trazer uma característica do sujeito e é obrigatório ter o quê? O verbo de ligação. Na verdade, nós vamos ter então o quê? Um verbo de ligação, e se temos verbo de ligação, é obrigado nós termos uma característica. E se eu tenho verbo de ligação e característica, predicado nominal. E o predicado verbo nominal, nós temos o quê? Um verbo que expressa ação e uma característica. Essa característica pode ser tanto de um sujeito quanto de um objeto. Então, todas as vezes que eu tiver ação, um verbo de ação e uma característica, nós estamos diante de um predicado verbo nominal. Certo, gente? Muito bem, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.